Bem, pessoal, fazer esse vídeo porque tem muito paciente que tem um medo de ter um AVC, porque teve o pai, uma mãe ou algum irmão que teve AVC e ele marca a consulta no receio de ter algum fator de risco, ter algum motivo, ou está esquecendo de fazer algum exame, tomar algum remédio para evitar ter um AVC. Então eu vou fazer esse vídeo para você entender direitinho por que e o que leva alguém a ter um AVC e como você evitar isso de forma precoce, né? Em primeiro lugar é o seguinte, toda vez que a gente fala AVC, a gente imagina um quadro súbito, alguém que não tem nada e de repente teve AVC. E a maioria dos pacientes que procuram a gente por isso é isso, ele tinha um parente, alguém que ele gostava, um pai ou uma mãe, que na visão dele estava completamente saudável, sem muito fator de risco, e de repente teve AVC. E ele vem no intuito de que eu peço um exame, eu dou algum remédio que vai evitar ele ter esse AVC. E eu vou ter aqui com vocês a mesma conversa que eu tenho no consultório. Em primeiro lugar, eu explico para o paciente, o AVC é uma das principais causas de morte no Brasil, uma das principais causas de sequela no Brasil, né? Quando você entende isso, por isso você entende porque seu pai, sua mãe, o seu irmão ou algum parente seu teve isso, porque é algo muito comum, né? E aí dentro desse contexto, você começa a imaginar, mas por que isso acontece? Por que essa doença é tão comum? Porque, de um modo geral, o que as pessoas não entendem? A gente tem uma série de fatores de risco e comportamento que a gente tem durante toda a nossa vida que leva a ter um AVC. Alguns deles são fatores não modificáveis, ou seja, genético, e outros são fatores modificáveis que você pode mudar o seu comportamento. Se você tem familiar com isso, sem dúvida nenhuma, é uma preocupação que você tem que ter. O que esse parente meu fez de errado? Normalmente, nossos hábitos errados, eles são parecidos. O que nosso pai, nossa mãe tem, nosso irmão tem, a gente acaba tendo também, né? E nosso fator genético, obviamente, vem do pai e da mãe. Então, nesse contexto, se você tem um parente, realmente merece uma preocupação e você tem que ter essa atenção, né? O primeiro fator que você tem que entender são os fatores não modificáveis, até para você dar o diagnóstico precoce e conseguir tratar essa doença, né? Quais são os fatores não modificáveis que você tratando precocemente ou descobrindo precocemente vai mudar esse risco, esse desfecho que você tem medo? Primeiro fator muito relevante é a pressão arterial. Grande parte da população, em especial a partir dos 40 anos de idade, vai ter pressão alta, né? Alguns trabalhos mostram 30% da população, vai depender. A gente da população negra, né, ou parda no Brasil, a gente tem uma incidência maior. Por isso que a gente vê tanto hipertenso aqui no Brasil. Pra vocês entenderem, eu sou baiano, né? Lá em Salvador é uma das maiores incidências do país de hipertensão, justamente por ter maior parte da população negra lá. Então, realmente, esse é um fator muito relevante você entender isso, né? O fator genético e pressão arterial. E por que eu digo que é importante você entender isso? Porque grande parte são fatores não modificáveis. Por mais que a pressão alta, você fazer atividade física, vai ajudar a controlar a pressão. Você emagrecer vai ajudar a mudar a pressão e realmente vai prevenir o AVC também. Mas grande parte das pessoas, mesmo fazendo tudo isso, vão ter pressão alta por causa desse fator genético. Ou seja, não é que se você fizer ter o hábito de vida correto, você não vai ter pressão, porque grande parte disso é genético, né? Segundo fator, colesterol alto e leva também a ter o AVC. E grande parte do colesterol vem de fator genético. Nosso fígado produz o colesterol. Até 30% você consegue, às vezes, controlar com a dieta, mas se a colesterol estiver muito alto, tem hipercolesterolemia familiar. E não tem jeito, você pode fazer tudo certinho e continuar tendo colesterol alto e vai precisar de medicação para isso. Então, quanto antes você descobrir isso, se tem muita gente na sua família com colesterol alto, é possível que você tenha um fator genético muito forte e é fator não modificado. Então, quanto antes você medir a pressão e descobrir que é hipertenso, quanto antes você medir o colesterol e descobrir que tem um colesterol alto, melhor vai ser o tratamento. Só para você ter ideia, se você tratou a pressão ou se você reduzir o colesterol com remédio, porque não conseguiu dos outros hábitos de vida, mudança de hábito, tudo que todo mundo sabe, está cansado de saber sobre isso, você vai reduzir o risco, semelhante a quem não tem uma pressão alta, semelhante a quem não tem um colesterol alto. Outro fator genético muito importante é diabetes, né? Diabetes é uma doença genética também, tem um componente genético importante. Claro que tem hábito de vida, não fazer atividade física, alimentação, igual aos outros, mas tem pessoas que fazendo tudo certinho ainda vão ter o açúcar alto. E se você descobre precoce, você vai conseguir tratar. Então, essas doenças, essas três mais relevantes que eu falei para vocês, o fator genético é importante e o fator de descoberta precoce é importante. Se você não conseguiu, com mudança de hábito de vida, dieta, atividade física, você tomando remédio, você vai reduzir o risco, né? E vem junto uma doença que a gente agora está falando cada vez mais como genética, e muita gente não entende isso até hoje, se chama obesidade. A obesidade tem um componente genético impressionante. Só que muita gente acha que é falta de vergonha. O próprio paciente às vezes diz, Júlio, eu tinha que me alimentar melhor, mas eu não consigo. Tudo bem, é ideal você fazer tudo isso, mas tem um componente genético. E tem pessoas, assim como eu falei da pressão, assim como eu falei do colesterol, assim como eu falei do açúcar, que vão precisar de remédio. E hoje a gente tem essas canetinhas emagrecedoras, né? O Ozempic, o Wegovy, o Mounjaro, que revolucionaram o tratamento de obesidade e reduzem o risco de você ter um AVC. Então é muito importante você entender isso para fazer o tratamento mais precoce possível para evitar você ter um AVC. Tirando agora os fatores
mais importantes, que é esse que eu falei para vocês, não modificáveis, vem os modificáveis. Que aí o grande problema, é muito difícil você mudar hábito depois de 40 anos de vida, mas é possível você fazer. Geralmente a pessoa se preocupa de ter um AVC ou ter alguma doença depois dos 40. Antes dos 40 a gente se acha imortal, vai fazendo as coisas, não se preocupa muito. Então a maioria do meu público chega preocupado com esse AVC depois dessa idade. Então, quais são os fatores modificados que você tem que tentar fazer? Porque não serve só para AVC, serve para quase tudo. Serve para evitar Alzheimer, serve para evitar outros tipos de demência, serve para evitar câncer, serve para evitar atividade física. Então, você tem que fazer atividade física regular. A literatura médica fala 30 minutos por dia, 5 vezes na semana, ou 1 hora a cada 3 vezes. Eu falo com meus pacientes, cada vez a literatura médica tem aumentado essa atividade física, porque os estudos se baseavam nisso, né, que achavam dentro viável. E nosso comportamento também está sendo cada vez mais sedentário. Então eu digo aos meus pacientes, se exercite todo dia, 30 minutos, 1 hora, no mínimo, todos os dias, porque a gente vive em apartamento, cada vez mais essas comidas iFood, tudo isso, muito cuidado. Além disso, a alimentação, já entrando nessa questão de alimentação que eu falei para vocês, além da atividade física, alimentação. Muito cuidado com essa alimentação. Corte ultraprocessados. Álcool, se você puder, corte também, né? Cigarro, corte também. Não é alimento, mas é também um comportamento, né? Todas essas coisas vão fazer mal. Cuide do seu sono, cuide da saúde mental também, que evita AVC também. E tudo isso junto tem uma grande chance de você não ter AVC. Normalmente, quem chega preocupado com essa história familiar, do pai, da mãe, são pais, mas que muitas vezes não cuidaram da saúde, a gente não tinha informação, nem fazia o tratamento precoce. Então, tem grande chance de você controlar esses fatores e você não vai ter um AVC. Normalmente, quando a pessoa conta, eu falo, e seu pai como era? A pessoa, fumava. Meu pai era obeso. Meu pai não se tratava. Meu pai não cuidava. Ele tem um AVC. Então, ele tem uma série de fatores que ele poderia modificar que levou ele a ter um AVC. Dificilmente é só componente genético. Muito difícil, né? Então, se você quer evitar ter um AVC, faça tudo isso que eu falei com vocês e vá regularmente para o médico, 1 vez por ano. Ideal na sua vida inteira. Faz o seu check-up, né? Você não vai perder muito tempo, vai lá na consulta, o médico vai pedir esses exames, açúcar, colesterol, tal, vai te dar as orientações de hábito de vida saudável, alimentação, tudo isso. 1 vez por ano tá ótimo. E o resto do ano você vai ficar o quê? Preocupado em fazer sua atividade física, se alimentar bem, dormir bem e controlar também sua saúde mental. A chance de você ter um AVC dessa maneira vai reduzir bastante. Ou então, você vai ter com a idade muito mais avançada, que natural, todo mundo vai ter doença, não tem jeito, né? E infarto e AVC é uma das principais causas. O problema é quando isso acontece jovem. Cada vez mais a gente tem visto isso por problemas comportamentais. Só voltando aqui, né, para lembrar para vocês, quais são esses exames, Júlio? Geralmente o médico vai pedir anualmente exame de sangue para você. Muitas vezes ele vai pedir o mapa 24 horas, cada vez tem um que é recomendado mais, que às vezes é difícil dizer, vai medir sua pressão 1 vez por semana, é muito difícil. Às vezes no consulta a pessoa está nervosa, ou chega ali na correria, ou você tem uma única medida, então o mapa 24 horas ajuda bastante. A própria Sociedade de Cardiologia está sendo cada vez indicando mais fazer isso, né? Muitos pacientes, se não tiver um Holter, geralmente o médico vai pedir um Holter, um eletro para ter um basal, a arritmia é um problema de saúde comum, então o médico vai pedir os exames de sangue básicos, né? Açúcar, colesterol, função de fígado, eletrólitos, tudo isso, mas converse com o seu médico, ele vai dizer, no seu caso, na sua idade, os seus fatores de risco, quais são os exames melhores para você fazer, tá bom? Não deixe de ter uma consulta médica anual. Tem o seu cardiologista, seu clínico da família, seu médico generalista, tem muita mulher que acaba o ginecologista, faz um pouquinho essa parte, né? Não importa, né? Mas vá uma consulta regularmente, 1 vez por ano. É da mesma forma que eu faço, meus familiares falam, que eu recomendo para todo mundo. Espero que tenha te dado a